Bom dia, meus amados. A palavra do Senhor está em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que segundo vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Ora, se você recebe a palavra de Deus todos os dias, se você recebe os princípios, as normas de como andar no Evangelho, não tem por que você não ser abençoado. Há uma notificação diária a respeito do Evangelho que tem que ser vivido. Há uma notificação diária de como você deve se comportar diante do Todo-Poderoso. Não é fácil, nem para mim e nem para você, permanecer na presença do Senhor, segundo as regras de um reino que, por fé, nós acreditamos que ele existe. Segundo uma regra escrita, segundo uma palavra advinda do seu Espírito, do Espírito Santo, pelo qual nós somos salvos, porque nós retemos este Evangelho conosco. E nós ainda temos que anunciar a todo crente, anunciar a todo gentil, anunciar a todo aquele que está perdido, como ovelha fora do aprisco. Não é fácil, porque primeiramente foi entregue a nós a responsabilidade da palavra de Deus, a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como nós recebemos as Escrituras Sagradas, assim nós temos que passar aos demais. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. E foi sepultado por causa do crime da humanidade, que não eram aqueles que andavam segundo a obediência do próprio Deus. Por isso que Cristo veio como Cordeiro de Deus para que tire o pecado do mundo. E o povo de Deus, que é o povo de Israel, não o aceitou e levaram ele à cruz no Gólgota e ele foi morto. E pagou um preço muito alto pela humanidade. O interessante dessa palavra é porque Cristo ele tinha uma promessa de reedificar o templo em 3 dias. E ele estava falando dele mesmo. E ele ressuscitou ao 3º dia, como está escrito nas Escrituras. E ele foi visto por Pedro, depois pelos demais apóstolos. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos que andavam seguindo a Jesus antes mesmo dele morrer. Dos quais, alguns dele, até que Cristo fosse levado ao alto céu, permanecerão vivos para ver a sua ascensão ao reino dos céus, porque agora ele se assenta à destra do Todo-Poderoso. Mas ele lançou uma promessa para todos aqueles que clamasse pelo nome dele. Ele deixou uma promessa que viria sobre esta terra o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor que nós temos hoje para servir a Deus. O Espírito Santo é a nossa marca maior. O Espírito Santo, ele nos conduz aos caminhos da salvação. Ele nos capacita para a sua obra e ele, através dele e para ele e por ele, nos capacita a impor as mãos e a declarar a cura, a libertação ao cativo. A dar vista até mesmo aos cegos. E quando eu falo da vista aos cegos, eu não falo só do deficiente visual, mas eu falo daqueles que andam perdidos como se estivessem em trevas. A colocar em liberdade a todo cativo, porque há muitos que estão ainda na mão de Satanás. A palavra do Senhor diz que o demônio, o diabo, o príncipe deste século, ele cega o entendimento daqueles que são incrédulos, daqueles que ainda dobram os seus joelhos nas imagens de esculturas. Mas eles dormem porque não tem quem os desperte, não tem quem os chame das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E Jesus, antes mesmo de subir aos céus, na sua ascensão,
ele foi visto ainda por Tiago, foi visto pelos apóstolos e por derradeiro de todos apareceu também a mim, a minha pessoa. Eu falo com as palavras de Paulo como abortivo, porque em nossa época muitos pensam que Cristo está distante e Cristo não está distante. A palavra do Senhor fala que Ele está conosco até a consumação dos tempos. Há mistérios entre céus e terra. Há mistérios entre aquele que anda com Deus. Há mistério de comunhão para os nossos dias entre o homem e Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque posso falar que sou o menor de todos, porque na verdade não eram dignos, nem eu e nem você, nos dias de hoje, de seguir a Jesus. Mas Ele nos escolheu, antes mesmo do ventre da nossa mãe, para servir a Deus em espírito e em verdade. Não somos dignos de ser chamados pastores, profetas, obreiros e até mesmo filhos de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré falou que qualquer um que pronunciasse o seu nome, com a boca confessasse, com o coração cresce, fosse batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, esse no final dos tempos seria considerado por filho. Claro que nós temos que cuidar dessa comunhão com o Espírito Santo dia a dia, porque não sabemos nem os juízos e nem os oráculos de Deus para o fim de todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz que as coisas ocultas é para Deus e as reveladas são para o homem. Então, como aquele Paulo, que era perseguidor da igreja, ele chegou como um abortivo naquela época, assim somos nós. Nós não éramos da videira, da raiz de Davi. Mas o Evangelho nos alcançou, porque Cristo resolveu pregar para fora das fronteiras de Israel. Então, pela graça de Deus, Ele atravessou essa fronteira através do seu Filho e pregou o Evangelho para os gregos e para os samaritanos. Somos filhos de Deus. Somos filhos de um Deus grande, somos filhos da majestade do Todo-Poderoso. Se nós, sendo servo, nós temos um Senhor. Se nós somos filhos, nós temos um Pai. E nós temos que adorar a Deus pela sua graça, que nos alcançou diariamente através da pregação da palavra de Deus. Como palavra viva, sã, que chegou aos nossos corações para modificar as nossas vidas dia a dia. Então nós temos que trabalhar muito mais do que todos que trabalhavam naquela época. Porque se nós recebemos essa honra da parte de Deus de sermos escolhidos como trabalhadores da casa do Senhor, nós temos que levar isso à frente, esse legado da palavra, do Evangelho, da pregação de toda a ministração bíblica pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Somos filhos de Deus. Somos filhos de um Deus poderoso, que pela sua graça nos alcançou, que pela sua misericórdia nos tirou por filhos, nos escolheu antes mesmo do ventre da nossa mãe. Somos aqueles que temos autoridade para libertar o cativo, para declarar contra o reino de Satanás, contra os seus principados, contra as suas potestades e para declarar os anjos de Deus ao nosso favor em o nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus. Nós temos que trabalhar pela graça de Deus que nos alcançou, que está conosco no dia de hoje. Então, que nós não sejamos como aqueles que pregam de qualquer jeito, como aqueles que pregam com intenções ou segundas intenções para ver o benefício entrar somente no seu lar. Não, nós temos que trabalhar com a consciência que as outras pessoas também precisam. E nós temos que declarar sobre a vida delas a bênção do Senhor, a glória do Altíssimo. Nós temos que declarar que a casa dessa pessoa se organize conforme a vontade do Espírito Santo, para que ela cresça e desapareça, mas Cristo comece a viver nela e a aparecer nela pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré.
que ela venha crescer em espírito, que ela venha ser uma pessoa transformada, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns que a ressurreição dos mortos não tem valor, então esse não crê em Jesus Cristo, porque nós também havemos de ser ressuscitado dentro dos mortos, como Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. Quando a última trombeta tocar, nós seremos ressuscitados. E essa carne, a ardente expectação desta carne, aguarda a revelação dos filhos de Deus em espírito e em verdade. Porque Cristo ressuscitou. Se Ele não nos ressuscitar nos últimos tempos, então a Bíblia é vã, Cristo não ressuscitou e nós estamos aqui como aqueles que estamos desnorteados, sem saber para onde ir e crendo em qualquer vento de doutrina, e não é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que Deus, o próprio Deus, também vai nos ressuscitar no soar da trombeta pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa pregação, ela tem valor. A nossa pregação, ela tem que alcançar os corações. Ela tem que fazer a diferença para quem ouve, pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que ser exemplo de Deus nesta terra, pelo poder do nome de Jesus. Temos falhas? Amém, glória a Deus e aleluia. Mas fiel é Deus para justificar, porque ainda que um justo venha cair 7 vezes ele se levantará. Satanás não tem o direito de usar erros humanos, porque aquele que não peca quer fazer a Deus mentiroso. Satanás não tem o direito de pegar estes erros que, mesmo tentando acertar no decorrer de dia, erramos até mesmo no falar. Ele não tem o direito de pegar esses erros para traçar estratégias diárias contra a nossa vida, sendo que nós temos aquele que nos defende e sendo que nós temos aquele que é Deus, poderoso, fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, ou para nos proteger, já que somos filhos de Deus. Somos justificados pelo próprio Deus, mas não podemos abusar desta graça para andar em erros ou até mesmo errar na presença do Todo-Poderoso. Assim também somos considerados como suas testemunhas. Testificamos o nome de Deus através de Jesus Cristo. Cremos na ressurreição dos mortos pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cremos que vamos ser ressuscitados assim quando Deus assim nos chamar, pelo poder do nome do Senhor Jesus. É verdade que os mortos ressuscitam. É verdade que Cristo vem buscar a sua igreja. É verdade que o Espírito Santo é o penhor da nossa vida. Porque se nós somos de Cristo, logo é Cristo que é o nosso Senhor. É Cristo que responde por nós diante de Deus. É Cristo que intercede como advogado fiel. É Cristo que nos deu o seu Espírito Santo para que testificasse a nossa fé. Temos fé em Jesus. Acreditamos no sacrifício da cruz. Somos escolhidos do Senhor para pregoar as boas novas do Evangelho. Andemos em nome de Jesus todo santo dia em novidade de vida. Não vamos dormir como muitos que abandonaram até mesmo a palavra de Deus e hoje andam por caminhos errantes e nem querem saber de quem os criou. Vamos andar separados nesta vida com Jesus Cristo. Andar movidos pelo seu Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Porque de todos os homens somos miseráveis, mas foram esses miseráveis que Deus resolveu tirar do monturo para assentar até mesmo ante aos príncipes. Amados, a palavra do Senhor é muito séria. Cristo ressuscitou. E tem muitos que dormem na palavra de Deus. Vamos levar o Evangelho, a luz do Criador para todo mundo. Porque assim, se a morte veio pelo um homem chamado Adão, também a ressurreição dos mortos veio pelo outro homem chamado Jesus Cristo.
Porque assim como todos vão morrer, como Adão morreu, assim também todos nós vamos ser ressurretos, como Cristo ressuscitou. Mas cada um, por sua ordem, Cristo é nossas primícias. Pois somos todos de Cristo. Aguardamos a sua vinda. Vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Quem é este? É o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso. Quem é este? É Hosana, o filho de Davi, aquele que pregou o Evangelho para toda a região da Judéia, Samaria e para a grega, pelo poder do nome de Jesus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, quando nós tivermos pregado o Evangelho do reino a toda criatura, quando houver os sinais da manifestação do iníquo, do anticristo, daquele que virá em nome de Cristo para pregar até mesmo para os israelenses, aí virá o fim. E aí tudo vai passar, tudo vai aniquilar, todo o império, toda a fortuna, tudo aquilo que o homem estabeleceu nessa terra vai ser aniquilado. E nós vamos ser ressurretos em Cristo Jesus. Aqueles que tiverem vida, esses vão ser só arrebatados. E toda potestade de força vai cair por terra. Todo principado, toda potestade vai perder as suas forças. Porque convém que reine Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Porque até que nós venhamos a pôr os inimigos de Deus debaixo dos nossos pés, movidos pelo Espírito Santo, assim será, pelo poder do nome de Jesus, até os últimos dias. Temos que usar de autoridade, de poder de Deus, para destronar o nosso inimigo. Porque o inimigo da nossa alma, ele vive no nosso meio, ao derredor, querendo nos tragar, lançando suas setas, nos visitando, até mesmo com mortandades que assolam ao meio-dia. Esse Satanás, ele está aí, e nós não podemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas, os seus estratagemas para desfazer a palavra de Deus que é em nós. Permanecemos em fé. Vamos permanecer nesta fé até que Deus do alto céu brade ao nosso respeito. Em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Redentor vive e Ele reina. E Ele está acima de todas as coisas. Quer luz, quer trevas, tudo isso está sujeito ao nome de Jesus Cristo. Não há demônios que possam empatar a nossa vitória em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos capacita dia a dia para sermos excelentes na obra de Deus. Porque todas as coisas Ele sujeitou. E através de nós, através do seu Espírito Santo que em nós está, Ele também sujeita debaixo dos nossos pés toda a ordem do maligno. Todo macumbeiro, agoreiro, feiticeiro, palavras, contendas, tudo isso está debaixo dos nossos pés. As enfermidades, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas como diz, todas as coisas estão sujeitas a Deus. Então Cristo tem que viver em nós para que essas coisas também venham a sujeitar debaixo dos nossos pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, todas essas coisas estão sujeitas. Todas essas coisas já perderam para o poder de Deus e a autoridade que há em nós no mundo espiritual. Porque nós somos filhos. Nós somos os ungidos de Deus. E ninguém toca no ungido do Senhor. Nós somos aqueles que pregamos o Evangelho de Deus com sinceridade de espírito. Essas coisas vão passar. Dificuldade vai passar, cobrança vai passar. Pessoas que falam contra nós, contra as nossas vidas vão passar. Mas Cristo é que tem que permanecer em nós. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Temos que ser batizados. Temos que andar em novidade de vida todo santo dia. Temos que buscar a excelência do Espírito Santo, a fé plena, porque não podemos viver só no leite, mas temos que crescer para o alimento sólido. Viver uma vida abundante em Cristo. Porque se batizamos, nós não ficaremos entre os mortos. Nós não vamos ser levados
ao julgamento e separados para a perdição, para o inferno, pelo poder do nome de Jesus. Se nós confirmamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, fiel é Deus para nos justificar e advogar por nós diante do Todo-Poderoso. Porque nós estamos em perigo todo dia. Nós, os pregadores da palavra de Deus, andamos como se fosse em perigo de vida todos os dias. Porque o inimigo da nossa alma, ele tenta derrubar os cabeças da igreja. Ele tenta derrubar os sacerdotes da casa do Senhor. Ele tenta derrubar os oficiais, os obreiros, aqueles que levam a palavra. Porque se ele consegue minar a igreja, ele consegue automaticamente minar as famílias, minar as empresas dos crentes, porque não vai ter ninguém para interceder, ninguém para declarar a paz de Cristo, o poder do Altíssimo sobre estas pessoas. Ninguém para destronar ele nessas artimanhas contra o empresário, contra as famílias, contra até mesmo a astúcia dele nos filhos contra os pais e nos pais contra os filhos. Por discernimento profético, movido pelo Espírito Santo, nós temos esse poder em Cristo para entrar aos lares, nas empresas, para declarar a cura sobre todo o enfermo e até mesmo para levantar o paralítico. Então, se ele derrubar a igreja, se ele derrubar os cabeças da igreja, aí ele consegue minar todo o resto. E aí o mundo será um caos pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que nos levantar para a igreja de Deus ser edificada nesta terra, pelo poder do nome de Jesus. Eu protesto diante de Deus cada dia. Eu chego diante de Deus cada dia e falo: Senhor da glória, tende misericórdia de nós, que clamamos, que glorificamos ao teu nome, pelos irmãos, pelas pessoas, Pai, que acreditam que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Pai, visita eles, vá à sua frente, quebra o grilhão, Pai amado, mostra para eles que o Senhor está conosco, mostra para eles, Pai amado, que somos homens e mulheres de Deus. Pai, confirma, Senhor, no coração dessas pessoas que nós somos os filhos do Todo-Poderoso, que nós somos os sacerdotes reais, o povo de propriedade exclusiva tua, um povo que não anda mais segundo a concupiscência deste mundo, mas avança para as coisas do Espírito. Senhor, o Senhor é conosco. Aproveitando, Pai amado, esta pregação e estando nós aqui diante da tua presença, Pai amado, confirma as tuas palavras. Confirma tudo o que está escrito, nos visita. Senhor, tira de nós o opróbrio. Tira de nós, Pai amado, toda a concupiscência que não partiu de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que andar na Tua presença em espírito e em verdade. Pai amado, nós não podemos andar sobre o engano. Andar, ó Deus de Israel, conforme a nossa mente. Mas nós queremos andar conforme a mente de Cristo que está em nós. Porque nós não podemos pensar como os homens pensam, mas temos que pensar como um homem espiritual, sem corromper os bons costumes. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que vigiar todo santo dia para depois orar na Tua presença. Para que nós não venhamos a pecar, cometer, Pai amado, coisas em nome de Jesus Cristo de Nazaré que não agrada o Teu Espírito. Porque alguns, Pai amado, têm conhecimento de Deus. E se temos o conhecimento de Deus, já não podemos andar, Pai amado, segundo a vergonha. Mas temos que andar segundo a honra do Teu Espírito. Meu Deus, se mova ao nosso respeito. Nos ajuda a permanecer até mesmo na Tua presença. Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Não basta, Pai amado, somente uma promessa que o Senhor vai nos ressuscitar dos mortos. Mas, Senhor, que o Teu Espírito faça a diferença em nossas vidas. Que o Senhor também esteja à nossa frente, preparando os nossos caminhos. Meu Deus, não deixa um dia ser igual ao dia anterior. Venha com novidade de vida sobre as nossas vidas, meu Pai. Seja o Senhor da nossa vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque se somos insensatos, ou se não semeamos como o Senhor quer que nós venhamos a semear, nos ensina, nos capacita. Porque, Pai amado, primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Pai amado, se move em nós a Tua vontade, move em nós a Tua vontade, o Teu Espírito, ao ponto de haver mudança. Senhor, se nós Te pedimos isso, essa capacitação, é para que se cumpra também Mateus capítulo 18, 19.
e 20. Aonde diz, Pai amado, que o que ligar na terra está ligado no teu reino. Então eu ligo essa oração diante do teu reino. É um pedido de socorro. No Mateus 18, 19, Pai amado, diz, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, se dois de vós orando a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem em terra, isso não vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Então eu concordo aqui com as orações dos irmãos. E aquilo que não estiver na tua direção, o Senhor tira, mas o que estiver, o Senhor capacita. Porque, Pai amado, nós estamos em terra ainda, e o Senhor está nos céus. Essa terra tem uma promessa. Nós não podemos também desfazer das promessas de Deus, porque fiel é Deus que prometeu. O Senhor prometeu. Então, Pai, visita a casa dos teus filhos. Nós temos que viver, Pai amado, uma vida também de comunhão com o Senhor. Se aquilo que nós não estamos dando conta de fazer, faz por nós. Se o teu Espírito está em nós, nos mova a fazer o que o Senhor quer. Senhor, o Senhor é Deus. Nós não temos semente. A única semente que nós temos é a palavra de Deus. Pai, nós estamos desfalecidos todo dia. Senhor, nós estamos buscando até mesmo a comunhão entre marido e mulher todo santo dia. Pai, para viver uma vida conforme o Evangelho. Meu Deus, eu sei que há mistérios em Deus. Eu sei que o Senhor supre a todo homem e a toda mulher. Eu sei que agindo Deus ninguém vai impedir. O Senhor agindo ninguém impede. Porque quando quer operar Deus, quem é que vai impedir o próprio Deus de agir, meu Pai? Pelo poder do nome de Jesus. Quem é este que vai impedir a Deus de agir? Mas nós, Pai amado, somos como o sal desta terra. Somos como trigo. Mas tem muitos espinhos. Muitas pessoas, Pai amado, que quer ver essa semente do Evangelho que está na nossa boca sufocada. Pai, às vezes eu não tenho nem ânimo para pregar a palavra de Deus diária. Mas a Bíblia fala que, ó fraco, seja forte. E aí eu busco força na vontade do teu Espírito para pregar a tua palavra. Porque o Senhor, Pai amado, faz o que quer com este corpo. Porque o Senhor é o cabeça. Então, ainda que o corpo esteja fraco, o cabeça é o Senhor. É o Senhor quem vai nos fortalecer diariamente para levar a palavra de Deus. Essa semente da palavra de Deus, que é pregada diariamente, ela tem que ser pregada através do teu próprio Espírito. Quando eu abrir minha boca, que não seja eu, mas que já seja o teu Espírito falando por mim, pelo poder do nome de Jesus, para levar as boas novas do Evangelho a um grupo de pessoas que necessitam de palavras diárias, palavra de Deus, para ser socorridas pelo teu Espírito, porque palavra edifica. O que diz a tua palavra? O que a palavra diz? A palavra diz que fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que ela é como espada de dois gumes, que penetra até mesmo a junta e as medulas. É apta para discernir os pensamentos. É a tua palavra. Nem toda carne, Pai amado, vai aceitar esta palavra. Nem toda carne vai andar segundo a revelação do Evangelho. Mas a palavra está sendo pregada. É o Senhor quem convence, não sou eu. Eu só planto. Alguém vai regar, mas quem vai dar o crescimento vai ser sempre o Senhor. Então, meu Senhor, eu peço que o Senhor não só lance esta palavra, mas que o Senhor também traga através desta palavra a edificação de famílias, pelo poder do nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus. É o Senhor quem convence, não sou eu. O meu papel aqui é só a pregação do Evangelho. O teu Espírito Santo é que vai capacitar as pessoas do outro lado, pelo poder do nome de Jesus. Porque, Pai amado, tem homens que vivem como animais na carne. Outros, até mesmo, Pai amado, querem viver a sua maneira, a sua concupiscência carnal, se abrasando até mesmo por pessoas, Pai amado, do mesmo sexo. Mas o Senhor é Deus para compreender as mentes. Quem sou eu para julgar alguma coisa antes do tempo? Porque eu mesmo estou sujeito. Se eu não me colocar na presença do Senhor todo santo dia, eu mesmo estou sujeito às concupiscências carnais, porque também sou homem, Pai. E o Senhor sabe disso. Quem sou eu para trazer aqui uma coisa mentirosa? Se eu não me fortalecer no teu Espírito dia a dia, eu vou pender para as coisas da carne. Eu vou pender para as coisas do homem. Para coisas do velho homem. E não vou viver em novidade de vida. Então me ajuda até mesmo
pregar a palavra todo santo dia a um povo necessitado. Me ajuda a se manter na presença de Deus em espírito e em verdade. Pessoas precisam disso, que o Senhor também os ajude a se manter na tua presença, de glória em glória. Pai amado, nos separando para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Espírito Santo, é o Senhor quem tem que nos capacitar. É o Senhor quem tem que chegar neste negócio e tomar a frente de tudo. Pai, já não vive mais a nós, mas Cristo vive em nós. Se nós glorificamos ao nome de Jesus Cristo todo santo dia, o teu Espírito Santo tem que nos chamar dessas trevas para a maravilhosa luz e nos capacitar, nos mostrar o caminho da sua salvação. Meu Deus, é difícil demais viver o dia a dia. E se o Senhor não for conosco, quem é que vai ser, Pai? Quem é que vai estar à nossa frente? Quem é que vai nos conduzir? Se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não nos visitar, até mesmo nas madrugadas, não nos ministrar em espírito, não nos levantar como homens e mulheres de Deus nesta terra, quem é que vai fazer isso por nós, meu Senhor? Se não for um Deus grande, o Todo-Poderoso. Então, Pai, eu aproveito esta palavra pregada até mesmo para orar diante da Tua presença por muitos que estão necessitando de uma palavra de forte da parte do Senhor. Meu Deus, não adianta nada, palavras escritas, manifesta poder em nosso meio. Eu não creio que o Senhor é um Deus só de palavras. Eu não creio que o Senhor é um Deus que só ordena, ou só quer impor a Deus de Israel um regimento a um povo, uma doutrina. Não, eu creio num Deus além. Eu creio que o Senhor, Pai amado, visita coração, e eu creio, Pai amado, que o Senhor traz à existência até aquilo que não existe, que o Senhor transforma até maldição em bênção. Porque, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para mim, o Senhor, Pai amado, é muito além até mesmo do que está escrito. Para mim, como homem de Deus, o Senhor, Pai amado, é além do que eu penso ou do que eu imagino. Porque, Pai amado, nós somos os teus filhos. Nós somos a coroa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, as joias impostas na coroa de Cristo. Meu Deus, nós somos o penhor do Senhor, através do teu Espírito. Assim também, Pai amado, nós vamos ressuscitar. Nós vamos, Pai amado, semear nesse corpo, até mesmo que ainda está sujeito à corrupção, nós vamos semear em corrupção. Nós vamos semear a palavra de Deus. Nós vamos semear, Pai amado, a glória do Senhor, a graça do Altíssimo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós temos um corpo natural. Nós temos, Pai amado, um corpo natural diante da Tua presença. Mas nós, Pai amado, queremos viver no corpo espiritual. Nos capacita para isso. Se há um corpo natural que te pede para ser espiritual, a Bíblia diz, Pai amado, que pedindo o teu filho pão, por acaso o Senhor vai dar pedra? Se nós temos um corpo natural, nós te pedimos para ser espiritual. Mas é o Senhor quem vai nos capacitar, Pai. Não vai ser pela nossa força. Se o Senhor quiser nos transformar do dia para a noite, ou da noite para o dia, para ser pessoas totalmente espirituais diante da Tua presença, nós vamos ser capacitados. Faraó, quando ele estava ali para liberar o povo do Egito, veio 10 pragas sobre eles. Ele, como homem natural, ele não tinha suportado nem 2 pragas. Mas o Senhor disse que trancou o coração de Faraó, endureceu. Será, Pai, que nós não estamos sendo endurecidos pelo Senhor? Será que não é a Tua própria mão que está sobre as nossas vidas, nos travando a fazer coisas maiores? Sendo que nós estamos aqui dispostos ao Teu Evangelho. Será que não chegou a hora da manifestação plena do poder do Espírito Santo sobre esta terra? Será que não chegou a hora do avivamento de Deus para dar uma sacudida no mundo? Porque nós temos uma igreja fracassada. Uma igreja, Pai amado, que o pastor vive nos deleites. E os membros vivem, Pai amado, até mesmo debaixo só de doutrina. Debaixo de pregações emotivas.
Pai amado, hoje dentro da tua casa existe até mesmo os coaches, pessoas que falam mais de vida secular do que até mesmo do reino. Meu Senhor, nós temos que entender estas coisas. O Senhor tem que nos capacitar para entender o que está acontecendo dentro da tua casa, pelo poder do nome de Jesus. Nós somos pessoas que tentamos viver em espírito, se desfazendo do homem natural todo dia, e viver o homem espiritual que o Senhor quer para nós. Tanto homem como mulher quer viver essa pessoa espiritual que o Senhor tem para nós. Mas o Espírito Santo tem que trazer uma força diferenciada. Tem que nos levantar em força, Pai, para que o Evangelho seja pregado com mais intensidade sobre esta terra. Este homem já morreu. O velho homem já morreu. E essa nova criatura tem que viver pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos na terra. Necessitamos de algumas coisas ainda desta terra. Nós não podemos ser envergonhados pelo nosso inimigo dia a dia. Então, Pai amado, aquilo que também é de direito, que nós temos direito ainda nessa terra, acrescente em nossas vidas, para que nós não venhamos viver debaixo de vergonha. Pai, ninguém aqui quer ser milionário, bilionário, mas nós queremos ter pelo menos um canto para morar. Queremos ter, Pai amado, pelo menos o suficiente para comer bem, para regozijar em família e para ter paz de espírito, para pregar teu Evangelho. Eu acho que isso, vindo de ti, é até mesmo mínimo para pessoas que te clamam e que te chamam diariamente. Eu acho que é o mínimo o Senhor se mover como grande Deus, dando a cada um um teto, dando a cada um, Pai amado, um meio de se locomover e dando a cada um o que comer e uma comida boa diária. Eu falo de comida natural, não estou falando de comida espiritual. Tem crentes passando fome. Isso é justo? O Senhor acha isso justo? É justiça da tua parte? Um filho seu, por misericórdia de outras pessoas, comer só o arroz e o feijão, enquanto ele poderia sim estar comendo uma verdura ou uma carne, se regozijando debaixo de paz, porque tem muitos que comem, mas também não têm paz, porque não conseguem nem pagar seus aluguéis. É justo isso? Nós temos um Deus tão grande, um Deus que diz que é dono de todas as coisas, do ouro, da prata, do mundo e da plenitude do mundo. Um Deus que fala que estende os lençóis do céu como cortina sobre o mar, sobre a terra. Um Deus que dá até mesmo limite para o mar. É justo isso, Senhor? O Senhor deixar o teu povo perecer? Um povo, Pai amado, que te chama. Nós não temos tempo, Pai amado, como os patriarcas teve, pessoas que viveram até 180, 900 anos. Nós não temos esse tempo. A nossa vida foi reduzida. Hoje um homem não vive mais do que 80 anos. E se ele chegar aos 80, o que passar disso também já é aflição de espírito. Então não é justo, no final da sua vida, ele estar regozijando uma promessa. Agora, se o Senhor acha justo isso no seu coração, assim seja. Quem sou eu para julgar os oráculos de Deus? Ou quem sou eu para questionar o Senhor dos Exércitos? Mas como sacerdote da tua casa, eu tenho que clamar aqui da maneira certa. Eu tenho que falar com o Senhor de uma forma que, se o Senhor não gostar, o Senhor pode até cortar o meu pescoço. Estou aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer já é lucro. O Senhor pode cortar a minha cabeça a hora que o Senhor quiser. Mas eu tenho que clamar aqui em espírito e em verdade. Eu tenho que falar aqui que existe um Deus grande, que diz que é grande na sua palavra. Então esse Deus grande também tem um povo sobre esta terra. Então, Pai, chama à existência os teus anjos. Manda que os teus anjos venham nos socorrer, conforme Hebreus 1,14, que diz que eles são os espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de dar a salvação. Como são pequenos os satanás, os principados e as potestades diante de anjos tão fortes. Ou se for medir força, quem é que tem força? É os anjos de Deus ou é os anjos de Satanás? Meu Deus e meu Pai, se levanta, Pai. Não fique, Senhor, assentado no teu alto e sublime trono. Faça aqui as minhas palavras como as palavras de Davi. Senhor, desça do teu alto trono. Venha a esta terra e sale o teu povo. Salva este povo. Porque, Pai, nós somos afligidos todo santo dia. Quer por Satanás, por principado, por potestade, por pessoas, por líderes de religião, macumbeiros, agoreiros, feiticeiros. Nós somos afligidos, ó Deus de Israel, diariamente, até mesmo pelo Senhor, que nos desperta ao nosso favor, o nosso direito. É justo, Pai, o teu povo ficar só debaixo de aflição?
como eu tenho dito para os irmãos todo dia, que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo. Mas tem hora, Pai amado, que como sacerdote da tua casa eu também tenho que falar diante do Senhor. Eu tenho que levar um povo e a petição de um povo diante da tua presença. Olha as pessoas que acreditam naquilo, Pai amado, que eu prego. Meu Senhor e meu Deus, nós, Pai amado, por mais que sejamos pessoas vivendo em um corpo natural, nós estamos tentando ser espirituais. E as coisas espirituais se explicam espiritualmente. Se eu estou te pedindo é porque nós necessitamos. Se eu estou te pedindo é porque é mistério de Deus entre mim e ti. O Senhor me colocou, Pai amado, para ser líder, para ser sacerdote de uma casa. Mas eu estou clamando aqui como um sacerdote. Eu não posso clamar, ó Deus de Israel, como uma pessoa qualquer. Eu tenho que chegar e colocar minha cabeça a prêmio. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Ou o Senhor é Deus e faz. Ou então, Pai amado, para que serve a tua palavra? Isaías 55:11 fala que nenhuma palavra tua volta para ti vazia sem antes surtir o efeito nesta terra. E eu estou devolvendo as tuas palavras. Eu não estou devolvendo as minhas. Porque em verdade vos digo que nenhuma palavra minha voltará para mim vazia sem antes surtir o efeito. Eu velo para cumprir a minha palavra. Por acaso eu clamo aqui as minhas palavras? Por acaso eu estou aqui debaixo do meu próprio discernimento ou do meu próprio entendimento? Ou estou eu aqui falando por um momento segundo a palavra de Deus? Pai, é não abrir nos fechados olhos que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, disse eu sei. Mas enquanto nós estivermos nesta terra e o Senhor não tiver plano para arrebatar a sua igreja por enquanto, que o Senhor nos dê vida. E vida com abundância conforme diz a tua palavra. Nos deixe debaixo de um teto nosso. Nos dá um meio de ir e voltar e nos dar uma boa comida, porque somos os filhos de Deus. Nós não somos bastardos deste mundo. Nós não somos os filhos dos demônios. Eles estão comendo bem lá na mesa deles. Eles estão até mesmo, ó Deus de Israel, vivendo uma vida regalada. Está certo que eles não têm o que nós temos, que é a salvação. Mas somos nós piores do que eles? Nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do demônio. Nós não podemos viver nessa terra, Pai amado, de qualquer jeito. Porque se nós ficarmos até mesmo sem perspectiva de vida, a nossa mente vai pender para as coisas carnais. O Senhor tem que nos dar a ocupação diária, nos direcionar aonde o Senhor quer que nós vamos. Se for para pregar o Evangelho, se for para trabalhar, mas o Senhor tem que abrir porta onde não tem porta para nós. Para que nós venhamos a ocupar o nosso tempo e não viver o homem carnal. Porque se nós ocuparmos o nosso tempo em coisas espirituais, e ter o benefício das coisas espirituais, como diz a sua palavra lá em Mateus 20, que o Senhor assalaria até mesmo os trabalhadores da vinha, se nós tivermos tempo para nos ocupar com estas coisas, nós não vamos viver, Pai amado, uma natureza carnal. Porque se nós estamos desocupados, nós também, ó Deus de Israel, vamos se iludir nos nossos próprios pensamentos e vamos voltar a ser corruptos. E não seremos incorruptíveis, como o Senhor quer que nós sejamos. Pai, que nós vamos ser transformados aqui é pelo Teu Espírito. Nós temos que ser transformados dia a dia é pelo Espírito Santo. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós somos os filhos do Altíssimo. Nós somos aqueles que andamos em novidade de vida, movido pelo Teu Espírito Santo dia a dia, nos revestindo até mesmo da incorruptibilidade. Porque, Pai amado, nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Senhor. Então, Pai amado, a morte foi tragada. Não tem mais arguilhão sobre a nossa vida. O inferno, aonde está a vitória dele sobre as nossas vidas? Porque se nós conhecemos a aflição, o inferno está vencendo. E o inferno também foi tragado, o seu arguilhão. Pelo poder do nome de Jesus. Aonde está, o inferno, a tua vitória sobre aqueles que andam segundo Cristo Jesus? Aonde está a morte e o pecado? E a força da lei, sendo que nós vivemos pela graça e na força do Teu Espírito. Então, Pai, eu peço que o Senhor reveja toda a oração dos Seus filhos, que hoje ouve esta palavra,
e traga à existência, segundo, Pai amado, as orações. Que o Senhor não precisa dar 100% de tudo que foi orado. Basta o Senhor mostrar em nosso meio que o Senhor ouviu nossas orações e que elas podem sim ser respondidas. Se o Senhor fizer isso por nós, nós vamos saber que o Deus de paz sempre esmagou a Satanás debaixo dos nossos pés. Graça, Senhor, eu te dou. Vitória é tua e não nossa. Se nós perdemos, o Senhor perde conosco. Se nós ganhamos, o Senhor está ganhando conosco, pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz a todos os ouvintes. Graça e paz a todos os irmãos. Seja firme. Acredite no Senhor. Sempre pregue a palavra de Deus. Acredite na obra de Deus pelo poder do nome de Jesus. Porque o nosso trabalho não vai ser em vão. Deus vai nos compensar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.